nós vamos estudar hoje um tema muito interessante, que é a maturidade. E tem uma foto aí muito sugestiva, né? Pode ver que parece uma pessoa bem sucedida, né? Está bem alinhada, carregando uma maleta na mão. Mas será que existe algum sinal ali que chama a atenção dos amados? O ursinho de pelúcia no braço. O que denota, ao nosso ver, que tem alguma coisa ali que não está muito bem. Nós vamos falar hoje a respeito de maturidade. E nós vamos entender ao longo dessa lição que existem várias áreas da nossa vida que nós vamos acabar demonstrando que nós estamos sem maturidade, falta de maturidade. E nós vamos estar discorrendo a respeito disso. Eu vou estar abordando apenas alguns tipos, né? E como nós podemos detectar que tem uma área da nossa vida que estamos com falta de maturidade. Vamos usar alguns textos como referência e o próximo slide já começa usando os textos bíblicos, que fala de Gálatas 4:2, que diz assim, digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até ao tempo determinado pelo Pai. Outro texto, 1 Coríntios 13:11, diz assim: quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. O outro texto, Provérbios 4:18, diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E o último texto, Lucas 2:52, diz assim: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Podemos perceber já logo nesses textos que foram lidos aqui, que existem atitudes que nós tomamos que refletem exatamente o nosso grau de maturidade. Um dos textos aqui que chama muita atenção é que Paulo fala, que ele diz que quando ele era menino, ele falava como menino, ele sentia as coisas como menino, e ele acabava agindo, discorria como menino. Mas assim que ele chegou à maturidade como homem, ele acabou com as coisas de menino. Outro texto que chama atenção é o crescimento de Jesus, né? E Jesus crescia em sabedoria e em estatura diante de Deus nos nós. Na realidade, o crescimento em nossa vida deveria ser pleno em todas as áreas. Seria uma coisa normal, né? Mas como nós vemos naquele slide, né, que anterior, né, que foi no início da lição, nós vimos um homem que aparentemente cresceu, bem desenvolvido, parece que era bem realizado, né, socialmente, né, com uma maleta na mão, mas trazia traços de imaturidade de uma outra área. Nós vamos perceber que com a gente não é diferente. Existem muitas áreas da nossa vida que estamos vivendo como meninos e já éramos para ser adultos. E isso traz sérios problemas para a nossa vida em todas as áreas. Que quando você age desproporcional a que a circunstância precisa, você vai trazer problemas para a sua vida. Nós vamos estar usando alguns pensamentos que embasam a linha de raciocínio, e o primeiro de Augusto Cury, que diz assim, uma pessoa imatura pensa que todas as suas escolhas geram ganhos. Uma pessoa madura sabe que todas as escolhas têm perdas. E nós temos que ter essa consciência na nossa vida. Tudo o que você escolhe vai ter uma perda. Tudo. Mas eu escolhi bem, sim, mas mesmo essa escolha boa vai te trazer perdas em alguma área. E você tem que ter maturidade para entender isso. Outro pensamento interessante de Charles Colton: a adversidade é o trampolim para a maturidade. E nós vamos estar falando a respeito disso. Você só cresce na adversidade. Não tem como você crescer
se você é cercado em berço esplêndido e nada te alcança. Você sempre vai ser uma criança. A adversidade nos permite crescer. Eu não sei quantos aqui já andaram de patins alguma vez na vida, né? Mas o tombo é certo. O tombo é certo. Aqueles que andam de bicicleta certamente uma vez tomaram um tombo. Aqueles que já nadaram certamente já beberam água e quase se afogaram algumas vezes, né? Faz parte do processo. E quem corre um dia vai cair. Não tem jeito. Quantos ralados, né, as crianças já tiveram, né? Faz parte do processo de amadurecimento. As adversidades. Outro tópico aqui, quer dizer, Lia Luft fala assim, ó, a maturidade me permite olhar com menos ilusões, aceitar com menos sofrimento, entender com mais tranquilidade e querer as coisas com mais doçura. Maturidade não significa o quanto você viveu, significa o quanto você aprendeu. E irmãos, tem muitas pessoas com 80 anos que são imaturas, e tem pessoas com 15, 16 anos que têm uma maturidade tremenda. E é um conceito que nós temos que entender. A maturidade não significa o quanto você viveu, mas o quanto você aprendeu nesses anos de vivência. Eu estava vendo uma reportagem esse dia, um garoto com 16 anos é um mega empresário. 16 anos de idade. Tem várias empresas. Ganha bilhões. Que maturidade esse garoto tem? Com 16 anos. Já tem outros com 80 que não tem nada nenhum. Totalmente maduro. E o último pensamento aqui interessante: idade é um número, maturidade é uma escolha. Para você amadurecer, tu tem que escolher que você quer ser uma pessoa madura. Está diretamente relacionado à escolha. Mas nós temos que definir, que é o próximo slide que fala da definição de maturidade. E para a psicologia, cada, vamos dizer assim, ciência, ela tem uma definição para aquele assunto. Para a psicologia, a maturidade é o desenvolvimento pleno da inteligência dos processos emocionais, estado em que um indivíduo goza de plena e estável diferenciação e integração somática, psíquica e mental. Ou seja, para a psicologia, uma pessoa madura é aquela pessoa que alcançou o seu desenvolvimento de inteligência, que sabe lidar com as suas emoções de forma estável, somática, psíquica e mentalmente. Uma pessoa madura é aquela pessoa que, não quer dizer que ela não sofra, ela sofre, mas sabe lidar com os sentimentos que estão envolvidos naquela situação. E ela escolhe a melhor opção para aquilo. Para a sociologia, maturidade é o grau em que as atitudes, a socialização e a estabilidade afetiva de um indivíduo refletem como característica normal do homem adulto um estado de adaptação ou ajustamento ao seu próprio meio. Para a sociologia, uma pessoa madura é aquela pessoa que sabe lidar numa convivência no coletivo de forma que vai redundar em bênção para todos que estão ali. É uma pessoa que soma, é uma pessoa que contribui naquele processo. Existem pessoas que não somam nada, né? Vamos ser sinceros, né? Quando está no ambiente, aquela pessoa, meu Deus do céu, você torce para ela ir embora o mais rápido possível, né? E a maturidade é o ponto de chegada do desenvolvimento. É quando a pessoa tem a capacidade de atuar com o seu potencial. Irmãos, cada um de nós tem um potencial diferente. E você só vai atingir esse potencial se você estiver agindo com maturidade. Você já viu uma criança agir como ela age? É pela própria emoção. Não tem medida nas atitudes da criança. Ela simplesmente sente e age. A gente vê quando as crianças fazendo besteira aí, né? Bota o dedo na tomada, aí quer fazer coisas que tu vê que mostram pela atitude o grau de imaturidade. E você fala, é uma criança. Mas muitas vezes nós crescemos fisicamente. Nós crescemos, às vezes, profissionalmente. Crescemos até dentro de igreja. Mas em algumas áreas somos como crianças, totalmente imaturos. Agimos sem pensar. A
A maturidade, ela reflete diretamente o grau de autoconhecimento que eu tenho a meu respeito. Não é o que eu conheço do outro, é o que eu conheço de mim. É o que eu conheço das minhas emoções, é o que eu conheço das minhas frustrações. E esse grau de conhecimento vai me redundar em grau de maturidade. E existem muitas áreas da vida, irmãos, que a gente age imaturamente. E nós vamos estar falando de alguma dessas áreas. A maturidade, ela marca um ponto de desenvolvimento que uma pessoa tem. Essa pessoa, ela está pronta para desfrutar do melhor daquela área quando ela chega à maturidade. Enquanto ela não chega à maturidade naquela área, ela vai estar causando uma série de problemas para ela. Uma das áreas que nós refletimos o grau de maturidade, uma delas nós não vamos estar abordando nessa lição, mas é a maturidade financeira. A maioria de nós não alcançou esse grau de desenvolvimento. Isso reflete na forma como nós temos vivido. E eu pretendo um dia, não é agora, né, trabalhar nessa área para todos nós crescermos, porque todos nós temos alguma área que nós somos imaturos. Todos nós. Pode ser que uma área você seja bem maduro, mas existe alguma área da sua vida que você está imaturo. Está faltando crescimento. E essa lição é para trabalhar nisso, para você detectar onde e qual área é essa que você está agindo com imaturidade. E tem uma compreensão equivocada, que é o próximo slide, que esclarece os pontos. Primeiro, muitas pessoas acreditam que a maturidade está diretamente ligada à idade, mas não é bem assim. É perfeitamente possível que um jovem de 20 anos seja mais maduro que um adulto de 30. Cada pessoa amadurece em um tempo e de um jeito diferente. Existem pessoas que tu vai conversar com elas, mas até um mendigo de rua que fica impressionado com a maturidade daquela pessoa em uma determinada área. Mas na outra área mostra a imaturidade, que é o estado que ela se encontra. E você acha que não tem nada a aprender dela, por quê? Pelo estado que ela se encontra. E nós temos que aprender a separar muito bem essas coisas. Porque cada um de nós tem várias áreas. E pode ser que uma área você seja bem maduro, mas na outra área você esteja totalmente maduro. E você tem que aprender a aprender com os outros naquela área que ela conseguiu o amadurecimento. E nós temos um problema sério sobre isso. Muitas vezes deixamos de ouvir uma criança porque achamos que ela não tem maturidade suficiente para nos ensinar alguma coisa. E muitas vezes ela tem. E muitos problemas podem ser resolvidos, às vezes, ouvindo uma criança. Eu lembro do episódio que aconteceu, 2 fatos verídicos. Um deles foi no transporte de uma peça de uma usina, que botaram em cima de um caminhão, eu já falei isso uma vez aqui. E quando chegou, eles calcularam mal a altura do caminhão, né, com a peça em cima, e chegou num determinado túnel, não passava. A peça ficou presa no túnel, porque a altura não dava. O trânsito foi interrompido por várias horas. Os engenheiros foram no local e estavam estudando como é que iam fazer agora, porque o caminhão não andava nem para frente nem para trás. Ficou travado. E a hipótese que eles todos cogitavam era rasgar o túnel, fazer escola no túnel, rasgar o túnel de fora a fora para passar então com aquela peça. Um carro com uma criança, tinha 10 anos de idade, estava ali parado olhando, aí a criança chega assim, moço, moço. Aí o engenheiro olhou e falou, por que não esvazia o pneu do caminhão? Um olhou para a cara do outro, né? Por que não pensamos nisso? Né? Pensamento de criança, né? O pensamento de criança é simples em muitas áreas, né? Esvaziaram o pneu do caminhão e resolveram o problema. Temos que aprender a ouvir as pessoas que estão à nossa volta. Deixar de ser arrogante e prepotente em algumas áreas. O ser humano carrega em seu interior a aspiração à plenitude, a perfeição, a maturidade. Uma pessoa madura é aquela que tenta levar a plenitude em todas as dimensões que ela tem. Irmãos, tem pessoas que são tremendamente maduras espiritualmente, mas socialmente são totalmente imaturas.
imaturas. Não sabem lidar com as outras pessoas, não sabem lidar com as adversidades da vida, né? Isso reflete em várias pessoas tremendamente espirituais, irmãos. Tu pega na Bíblia, por exemplo, Samuel. Samuel, a Bíblia diz que era um homem que Deus não deixava uma palavra dele cair por terra. Se Samuel fosse assim, não vai chover, irmão, não ia chover. A Bíblia fala, e Deus sustentava todas as coisas de Samuel. Mas vai ver Samuel como é que ele criou os filhos dele. Samuel foi um péssimo pai, irmãos. Péssimo pai. Ao ponto que quando ele estava velho, ele queria que os filhos assumissem o ministério e a nação falou, teus filhos não. Pode escolher qualquer outra pessoa, não teus filhos. Teus filhos, Deus me livre. Gostamos muito de você, Samuel. Você é uma bênção, mas seus filhos são uma praga. E resumo era isso. Imaturidade para lidar com os filhos. Não adianta nada tu ser muito bom em uma área, se na outra você é extremamente deficiente. Nós temos que aprender a perceber qual área nós não crescemos. E isso é pessoal. Você que tem que fazer essa análise. E a lição de hoje é para trazer à tona isso na nossa vida. Para que cada um de nós se examine-se a si mesmo e perceba a área que você está com problema. Crescer de maneira harmônica em todas as virtudes é o caminho da maturidade. Você só vai alcançar a plena maturidade quando você entender que você tem várias áreas e tem que desenvolver em todas. Ah, mas eu sou muito bom cantando. Taca a pedra. Está faltando crescer em outras áreas da sua vida. Ah, mas eu sou muito bom profissionalmente. E nas outras áreas? Como é que você é? Autoanálise. O próximo slide é interessante, entenda uma coisa. O líder espiritual indiano Osho aponta a diferença entre envelhecimento e maturidade. Segundo ele, as pessoas pensam que envelhecer é se tornar adulto, mas envelhecer pertence ao corpo. Todo mundo está envelhecendo, todo mundo ficará velho, mas não necessariamente maduro. A maturidade é o crescimento interior. Todo mundo aqui está ficando mais velho. O ano passou, né? Alguns galgaram mais uns anos, um ano a mais, né? Já percebeu que nunca é um ano a menos, é sempre um ano a mais, né? Sempre aumenta a idade, né? Tu vai ficando mais velho. Mas será que tu está ficando mais maduro? Ou você continua no mesmo estado? A Bíblia fala uma coisa interessante, né? Que todos devemos chegar à estatura do varão perfeito, que é Cristo. Nós devemos estar se desenvolvendo cada vez mais em todas as áreas da nossa vida. Ah, mas eu sou muito bom nessa área. Não importa qual área que você já é maduro. O que importa é a área que você é imaturo. É essa área que você tem que trabalhar. É essa área que você tem que evoluir. A pessoa madura é coerente entre o seu pensar e o seu agir. É visivelmente veraz, o que permite que os outros a compreendam, entendam de sua forma de proceder e a sua integridade. Quer perceber uma coisa, irmãos? Se você está falando algo e a outra pessoa não está entendendo, tem um problema acontecendo aí. Verdade? Se eu falo algo e aquela pessoa não entende, pode ser que eu esteja falando algo não claro. Ou de repente a minha palavra não está refletindo exatamente aquilo que eu estou dizendo. Existem muitos tipos de professores, né, irmãos? Tem uns professores que você aprende com uma facilidade tremenda, percebeu? E tem outros que, meu Deus do céu, parece que o cara está falando hebraico ali. O problema está no professor. Mas ele acha que está no aluno. A mensagem que ele está passando não está carregada de informações para que aquela pessoa possa compreender. E nós temos a tendência a atacar a culpa dos outros. Não, fulano que não quis entender, fulano que não quis compreender, não. Você tem que entender que às vezes o problema está em você, não está no outro. E se você começar a entender isso, o teu grau de maturidade vai começar a aumentar. Nessa relação constante com os outros, a pessoa madura sabe se situar no campo da igualdade.
igualdade, superioridade ou inferioridade, que corresponde em cada caso de forma adequada. Lembra que o apóstolo Paulo certa vez falou assim, fiz-me de sábio para ganhar os sábios e de tolo para ganhar os tolos? Maturidade. Muitas vezes nós queremos usar a mesma forma para todos, e não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Eu tenho que muitas vezes me colocar no local daquela pessoa para saber se aquela forma minha de falar é a mais adequada. De repente eu tenho que baixar um pouquinho as minhas argumentações intelectuais para que aquela pessoa possa compreender aquela mensagem, né? Uma coisa que dá raiva de gente pensar com uma pessoa que ela só usa termos técnicos, né? O tempo todo, né? Você não está entendendo nada daquilo. Fala uma coisa clara, o português, né? Fala o português normal que a pessoa possa entender. Eu poderia, irmãos, sempre citar um monte de termos técnicos, por exemplo, eu não uso isso aí, não uso. Porque o objetivo é que os irmãos entendam. Não adianta nada. Uma vez eu estava assistindo um culto, né? E foi um irmão de uma igreja, foi chamado para orar. E o irmão já começou assim: Santo Deus, pelo beneplácito da sua vontade, começou a usar aqueles termos assim. Eu parei, abri o olho e falei: não, peraí, não sei o que está falando. Vai estar falando mistério aí, eu não estou entendendo, né? Ele começou a usar um linguajar português tão erudito que eu não conseguia entender a oração que aquele homem estava fazendo. Como é que eu dizia amém? Não disse, irmão, não falei. Não estava entendendo nada do que não estava falando. Ele queria mostrar o grau de conhecimento que ele tinha, mas ali era uma oração, irmão, era para falar com Deus. Ele não precisava falar aquilo, ali não era o local para aquilo acontecer. Muitas vezes nós agimos da mesma maneira. Nós queremos mostrar o nosso grau de conhecimento, espiritualidade e evolução, e a comunicação fica prejudicada. A pessoa não consegue alcançar aquilo que eu queria falar. Existem os tipos de maturidade, mas que é o próximo slide. E eu só estou citando alguns aqui, tá? Maturidade fisiológica supõe um desenvolvimento orgânico normal que é incompatível com a doença. Geralmente tu vai no médico, né? Tu vai porque você tem algum problema. O médico, então, o que você está sentindo? E aí tu descreve para o médico faz uma anamnese, né? Analisa aquela situação, e de repente o médico chega à conclusão, depois de alguns exames, que você não tem nada. Que o teu problema é psicológico. Né? Já aconteceu isso várias vezes. Comigo mesmo já aconteceu. E a médica falou para a minha irmã, falou: o problema do teu irmão é psicológico. Ele não tem nada físico. E vai você entender que é psicológico. Tu acha que não, porque você está sentindo. Né? Porque o organismo desenvolveu plenamente, estava tudo normal. Mas o meu psicológico não estava desenvolvido o suficiente para lidar com aquelas situações. As emoções estavam aflorando. Quanta gente acontece isso com a gente, né? Existe a maturidade psicológica. É a medida pela capacidade de se conduzir racionalmente, dominar as funções intelectuais, capacidade de atenção, domínio da imaginação e hábitos de raciocínio. Muitas vezes, irmãos, tem muitos de nós que não estão com maturidade psicológica suficiente para lidar com algumas situações da vida. Acontece. Às vezes traumas de infância, bloqueios que você tem, que você não está preparado para lidar com determinadas situações. E você não pode julgar a pessoa por causa disso. Macaco velho de igreja há tantos anos e não sabe lidar com isso. O problema é da pessoa, irmão. Ela não amadureceu naquela área. Falta maturidade naquela área. Você, como servo de Cristo, tem que ter a maturidade para tentar entender essa situação. Porque aquela pessoa não carrega a maturidade necessária. E às vezes precisa de ajuda para conseguir sair daquela situação até chegar à maturidade. E maturidade, mais isso é questão de escolha. Você tem que escolher querer ser maduro naquela área. Muitas vezes aquela área de infantilidade agrada a gente. Porque você é cercado às vezes de proteção, cercado de situações que te favorecem a manter aquele estado de maturidade. Maturidade afetiva significa controlar a afetividade. Capacidade de moderar os prazeres e suportar as dores, integração da sexualidade, estabilidade do humor. Irmão, tem gente que tem dupla personalidade, percebeu? O estado de humor daquela pessoa muda de um segundo por outro. Você fala bom dia, ela já te xinga, né?
Aí passou um minuto, ela não vai me falar com você como se nada tivesse acontecido. Quer dizer, está imaturo afetivamente, não sabe lidar com as emoções. Toma decisão ponderada, irmão. Quanta pessoa já está acontecendo errada? Não tem ponderação nenhuma na decisão dela. Vai ser assim porque eu quero que seja assim. Está tudo errado, mas ela quer que seja do jeito dela, né? Julgar retamente, irmão, se eu sou imaturo, eu não vou julgar retamente. Eu vou julgar pelas minhas emoções e vai dar ruim. Julgar retamente os acontecimentos e as pessoas e confiar em si mesmo. Mas quantas pessoas não confiam em si mesmo? São inseguras nas suas decisões, nas suas emoções. E imaturidade. Tem outro tipo de maturidade, está no outro slide, que é a maturidade espiritual. Permite que a pessoa possua diretrizes gerais, assumidas conscientemente, que organizam a sua vida. E irmãos, aqui uma coisa interessante, né? Todas as suas decisões são assumidas conscientemente ou são assumidas pelo impulso do momento? Nós vamos analisar e perceber que muitas atitudes nossas são tomadas pelo impulso do momento, que significa um grau de imaturidade da nossa parte, né? Supõe ter cultura suficiente sobre o mundo e a sociedade, possuir valores, convicções e critérios morais verdadeiros, ter estabelecido relações humanas satisfatórias e ter objetivos pessoais, uma vocação, uma ideia do que quer na vida, com a responsabilidade necessária para assumir as consequências das próprias decisões. Assumir a consequência das próprias decisões. Muitas vezes nós tacamos a responsabilidade no outro, né? Não, isso. Lembra de Adão e Eva? A mulher que tu me deste, me deu no fruto, eu ganho, cadê a responsabilidade? Né? Aí a mulher, por sua vez, também, a serpente, né? Bom, mais um também tirando a responsabilidade reta, né? A serpente olhou para trás, não tinha mais ninguém, né, irmão? O homem pensou que ia se livrar da consequência tacando a culpa na mulher. A mulher pensou que ia se livrar da consequência tacando a culpa na serpente. Deus começou as consequências da serpente até chegar no homem. Ninguém fugiu da consequência. Todo mundo foi penalizado. Então não adianta você querer empurrar para o outro uma consequência que foi culpa sua, que vai chegar em você. Tu pode até adiar por um tempo, mas vai chegar em você, não tem jeito. É o princípio. Todas as virtudes estão envolvidas na maturidade da pessoa, meu irmão. Você só vai destacar as suas virtudes à medida que você amadurece. Enquanto você for infantil e imaturo, aquelas bênçãos que Deus tinha reservado para você não vão se manifestar. Sabe por que muita coisa está parada na minha vida e na sua? Falta de maturidade. Nós não soubemos lidar com as situações, com as circunstâncias, então a bênção não tem como alcançar a nossa vida. E enquanto não chegarmos à maturidade, Deus não vai permitir a bênção chegar na minha vida e na sua. Por que a nação de Israel ficou andando 40 anos no deserto? Mas já para pensar nisso? 40 anos. Se você prestar atenção nas entrelinhas do texto, Deus fala assim, ó, fez eles voltarem porque eles não tinham condições de lidar com os inimigos. Porque se eles vissem os inimigos, eles iam querer voltar para o Egito. Então Deus, para não fazer eles quererem voltar para o Egito, fez eles ficar rodando em círculo. Quantos de nós estão rodando em círculo há muito tempo, né, irmãos? E você fala, meu Deus, por que isso está se repetindo na minha vida? Meu Deus, por que isso está acontecendo de novo comigo? Falta de amadurecimento. Deus percebeu que você não está maduro o suficiente para lidar com aquilo. Tem um tipo de maturidade, irmãos, que eu pretendo ter uma lição que eu quero trazer para os irmãos aqui, que fala sobre quebrando paradigmas. Essa lição é forte. Eu ainda não senti no coração o desejo de trazer para os irmãos ainda, porque eu estou querendo que eles cheguem a um grau de maturidade um pouquinho maior, entendeu? Porque senão os irmãos não vão sofrer da informação que vai ser trazida. E acontece muito disso, irmãos. Quando uma informação não está preparada para receber, você rejeita ela e você perde a bênção de Deus. Então eu pretendo, um dia estou aprimorando essa lição para trazer sobre quebra de paradigmas que está totalmente relacionada à maturidade. Muitos de nós vivem imaturamente na área financeira.
Porque a Bíblia fala que nós comeremos o melhor dessa terra, não é verdade? A Bíblia fala isso. Só estou citando a Bíblia. E por que você não está comendo o melhor dessa terra? Por que você já está comendo migalhas? Tem até um hino que fala assim, né? Chuva de bênçãos queremos, né? Mas só estamos tendo o quê? Gotas. Tem uma torrente, né? Um temporal de Deus de bênção na nossa vida, mas a gente só está recebendo gotinhas. Chuvas queremos, mas nós só temos gotas. O problema não está nos céus. O problema está em nós. Falta de maturidade. E eu quero que você entenda uma coisa no nosso slide. Compreenda que o crescimento interior muda a nossa realidade. E essa foto aí é muito forte, né? Tu pode perceber que tem duas pessoas, uma está com um brotinho, né? De um lado está toda irada, e a outra que está com a árvore desenvolvida, está calma. É a mesma pessoa. Só que numa ela está imatura, e na outra, ela está matura. Já chegou à maturidade. Quando você chega à maturidade, você sabe lidar com as suas emoções e seus sentimentos. Não quer dizer que as situações modificaram, mas a sua forma de ver e de reagir a elas é completamente diferente. Você alcançou a maturidade, então a sua reação é totalmente diferente. Já percebeu que quando você é muito impulsivo, estou falando muita besteira? Eu já perdi meus empregos porque eu sempre fui de falar direto, nunca pensar, falar primeiro, depois pensar, né? E já perdi vários empregos assim. Meu pai já trabalhou numa empresa, né, que eu fui mandar embora por causa disso. O patrão falou um negócio na minha hora, deu um dia demitido. Imaturidade da minha parte, né? Então nós temos que entender que o crescimento interior muda a nossa realidade, porque eu vou saber lidar com as situações de forma diferente. É maturidade. E nós vamos ver agora nos próximos slides características de pessoas maduras e de pessoas imaturas. Primeiro aí, pessoas maduras. Entende que todos são únicos. E como você é único, você respeita todo mundo. Você não se julga melhor que ninguém. Você entende que aquela pessoa tem um grau de importância na Terra. Se não fosse assim, Deus tinha feito, irmãos, uma impressão digital igual para todo mundo. E não é assim. Cada um de nós tem um DNA e uma impressão digital. Então significa que nós somos únicos. Não tem ninguém na Terra igual a gente. Ninguém. Então, se eu entendo que você é único, eu entendo que Deus tem uma obra única para você na Terra. Então, eu vou te tratar com respeito, que pode ser que Deus tem uma grande obra na tua vida. E um dia, lá na frente, pode ser que você me ajude. Tem uma história que certa vez eu contei já há muito tempo atrás aqui, né? Um jovem que ele estava passando na pior fase da vida dele. Ele estava já pensando em tirar cabo da sua vida, porque tudo estava ruim. E uma bela vez ele passando por uma casa, tinha uma jovem na porta da casa e ele pediu um copo d'água. Você pode me dar um copo d'água? E ela foi, pegou e trouxe um copo de leite para ele e um pedaço de pão. Aquele rapaz que estava desgostoso da vida bebeu aquele copo de leite com uma alegria, com uma felicidade, comeu aquele pedaço de pão assim que renovou dentro dele a esperança pela vida, pelas pessoas. Os anos se passaram. Aquela jovem, daquela cidade, daquele vilarejo, ficou doente. Era uma doença que ninguém conseguia resolver. E falaram, só lá fora tem um especialista capaz de te ajudar nesse processo, mas o tratamento vai ser muito caro. E essa jovem não tinha dinheiro. Mas ela querendo viver, ela foi para aquele local, chegando naquele hospital, ao ser internada, o médico, ao saber da história, quando pegou o vilarejo, peraí, vilarejo igual? Qual é o nome dela? O médico falou, vou fazer o tratamento dela todinho. Passado esse tempo, fez o tratamento, toda a jovem ficou curada, e aí o desespero tomou conta, que lá fora, irmãos, você paga depois que o tratamento termina, né? Não é igual ao Brasil que tem o SUS, né? Que você vai lá, faz tudo de graça, 0,800. Não. Em outros países você paga. E quando ela chegou lá para ver a conta estava paga. E o bilhetinho lá no final,
pago com um copo de leite e um pedaço de pão. Era o médico que ela tinha dado há anos atrás, um copo de leite, um pedaço de pão, que estava lá na frente. Por isso que as pessoas maduras entendem que todo mundo é único e trata todo mundo com respeito. Não importa a posição que você se encontre, você tem que tratar todo mundo de forma igual, com respeito, porque todos são iguais perante Deus. Pessoas imaturas, ela pensa que todo mundo é igual, né? Todo homem é igual, toda mulher é igual. Você julga todo mundo como igual, não, irmãos. É imaturidade isso. Cada um é único aqui na terra. Você não é insubstituível. No cargo você é insubstituível, mas como pessoa você é insubstituível. Não tem ninguém na terra que possa fazer o que Deus quer fazer na tua vida. Por isso, irmãos, tu vai ver no livro de Jonas que quando existiam vários profetas na época de Jonas na terra, mas Deus deu uma missão para Jonas. Sabe por quê, irmãos? Só a forma de Jonas falar iria impactar aquela nação, os níveis. Qualquer outro profeta que fosse lá não iria surtir o resultado. E Jonas sabia disso, porque quando ele fala no final do capítulo, eu sabia que se eu fosse lá e eu falasse, eles iam se converter e o Senhor ia perdoar. Jonas tinha consciência, irmão. Jonas não queria ir por causa disso. Ele não gostava daquele povo e queria que aquele povo todo fosse exterminado. Mas Deus sabia que só Jonas tinha um perfil que ia convencer aquelas pessoas. Irmão, quando Jonas saiu do ventre do peixe, todo vomitado, parou naquela terra, naquela praia, ele veio com um amor tremendo, irmão, na mensagem, foi? Ele chegou já assim, ó, do fundo do peixe. Imagina o pessoal assim, em 3 dias Nínive será destruída. E ele falou, não terminou a cidade, a cidade de se converter. Até animal fez jejum. Daquele dia a Bíblia fala disso. Tamanho impacto da mensagem daquele ônibus. Quer dizer, Deus sabia, tá vendo? Era esse cara que eu precisava lá dentro. Só ele. Só Jonas. E Jonas e nada, irmão. Falta de maturidade no mar. Ele se comoveu com uma bomboreira, não foi? E não tinha pena dos animais e dos homens da cidade. Falta de maturidade. Quantos de nós temos a mesma coisa, irmãos? Um slide interessante de pessoas maduras: ouve mais do que fala. A pessoa madura, ela ouve mais do que fala. E a pessoa imatura fala mais do que ouve. Tu quer saber se uma pessoa é madura ou não? Isso é uma característica. Observa se ela ouve mais ou se ela fala mais. A pessoa imatura, ela quer justificar tudo, ela quer justificar. Isso aqui não, isso daqui foi por causa disso, aí é o vento, é o ar, é porque fez sol, é porque choveu. Ela vai querer argumentar. Uma pessoa madura, ela vai ouvir. Ela vai ouvir. Interessante que a Bíblia fala assim, na multidão de conselhos a sabedoria, né? Maturidade. Quanto mais você ouvir, mais você vai assimilar informações. O próximo slide também é interessante, pessoas maduras. Pessoas maduras desapegam-se das coisas quando se faz necessário. Irmãos, existem coisas, esses tempos mesmo, a gente está fazendo uma limpeza lá em casa, um monte de coisa fora, né? Está guardada, um tempão lá em casa, tu não vai usar, mas o troço está guardado. Aí tu vai ver lá, está guardado há 3, 4, 5 anos, o troço está parado lá, você não vai usar, você não vai mexer, mas o troço está guardado. Aí fala, não, um dia eu posso precisar, irmão. Um dia até hoje tu não precisou, o troço está lá parado. Então já tem umas 3 vezes que eu e ninguém estão com faxina lá, mas jogamos muita coisa fora, irmão. E ainda falta jogar muitas outras coisas fora, entendeu? Porque a gente está se desapegando. É sinal de imaturidade. Apego às coisas. Aquilo fez parte da sua vida no período. Agora não faz mais parte. Existem emoções e sentimentos que você está pegado que já era para ter desapegado da sua vida há muito tempo. Fez parte do período da sua vida, não faz mais parte.
Um tempo desse atrás, a gente fazia uma faxina lá em casa, tinha os materiais, os livros da primeira graduação que a gente fez, né? Irmãos, já faz anos que nós acabamos a graduação, aquela graduação. Mas o livro está guardado lá, um monte de livros. Livro, mochila, ocupando um monte de espaço. Aí fui ver, vamos jogar fora só então. Aí peguei e botei lá fora. Irmãos, o que é lixo para você é luxo para o outro. Quando botamos lá fora, eu nunca boto dentro do cesto de lixo lá de fora, né? Passou o homem da mesma hora e falou: vocês estão jogando isso fora? Eu falei: estou. Pegou tudo. Catou os livros todinho. Esses tempos nós temos 140 DVDs evangélicos de mensagens, que a gente assistiu várias vezes. Só que então assistiu mais. Nem a DVD tem mais, né? E a gente se apegando aqui, poxa, não vou jogar fora, poxa vida. Aí resolveu jogar fora. Botamos um sacão, né? Jogamos fora lá. E irmão, não levou 10 minutos. Passou um cara de carro, abriu o saco. Quando ele olhou os DVDs, olhou que tinha livros do lado, abriu a caçamba do carro, botou tudo dentro e levou tudo. Não ficou 10 minutos lá. Deus só vai te dar coisas novas se você desapegar das coisas velhas. Você tem que ter agora novas experiências, e para isso tem espaço dentro de você. Tu tem que se desapegar de coisas e se desapegar também de algumas emoções. Paulo fala assim, ó, deixando para trás, né, as coisas, né, prossigo para o prêmio da sua. Quer dizer, ele deixou algo e partiu em direção às coisas novas. As pessoas imaturas, elas sempre estão dependentes de coisas e de pessoas. Elas não querem se desgrudar, não querem se desapegar. Mas, irmãos, existem momentos da sua vida que as bênçãos só vão chegar quando você sair de perto de algumas pessoas. Entenda isso. Tem pessoas que estão impedindo a bênção de chegar na sua vida. Isso é forte, sabe por quê, irmãos? Você pega, por exemplo, Abraão e Ló. A Bíblia diz que Deus só falou com Abraão depois que ele se afastou de Ló. Quando Ló foi para um lado, ele foi para o outro, diz a Bíblia que no dia seguinte Deus apareceu a Abraão e falou para ele as bênçãos que tinha para a vida dele. Existem muitas bênçãos que estão retidas na minha vida e na sua, porque eu não estou me afastando de algumas pessoas. E eu tenho que aprender isso na minha vida, de pessoas e de coisas. Existe um outro slide também interessante, que é o próximo, né? Pessoas maduras vivem no presente. Pessoas imaturas vivem no passado ou no futuro. Muitas vezes nós perdemos tempo da nossa vida vivendo no passado. Fulano de tal fez isso comigo. Aí você está 25 anos, 30 anos da sua vida remoendo aquilo. Fulano me traiu há 55 anos atrás. Meu irmão, tu está no presente, agora. Isso aconteceu lá atrás. Quantas pessoas são presas no passado, irmão? Tu vê a nação de Israel no Egito, lá no deserto. Como era bom aquelas cebolas que tinham lá no Egito, né, irmão? Tu comia cebola no Egito, meu irmão. Deus está te prometendo caviar e picanha lá no Canaã, né? Mas tu está olhando a cebola e está sentindo falta da cebola. Irmão, falta de maturidade. Você tem que aprender a viver no presente. Ó, o dia de hoje, que horas são aí? Quem pode falar aí? Que horas são agora? 9h58. 9h58. O que você já fez até agora no dia de hoje? Já passaram 9h58 do dia de hoje. Só falta mais algumas horas para acabar o dia de hoje e entrar na segunda-feira. Você está aproveitando o presente, porque o presente é um presente. Eu cheguei hoje como presente. O que você está aproveitando no dia de hoje? Meu pai está pedindo para mim baixar os livros de evangelho, ele lá está lendo, já leu 3 livros, né, pai? 4 livros. De anteontem para hoje, meu pai já leu 4 livros. Tem quantos dias? 6 dias já leu 4 livros. Está aproveitando o tempo, irmão. E nós? Estamos aproveitando o presente ou estamos vivendo no passado ou no futuro? No futuro, né? Não, um dia eu vou ser abençoado. Um dia. E fica no dia, né? Irmão, você tem milho. Você está delirando.
começar a aproveitar o presente. Não tem como chegar lá. Você não está fazendo por onde, então você tem que viver no presente. Outra coisa interessante, pessoas maduras, próximo slide, pessoas maduras, elas vivem confortavelmente sendo elas mesmas. E uma pessoa imatura, ela fica ocupada querendo agradar os outros o tempo todo. Não, o que fulano vai pensar de mim? O que Beltrano vai pensar de mim? Não, irmão, você tem que ser você. Você em essência. Irmão, eu não me dou bem com paletó e gravata. Eu acho lindo, acho muito bonito, sabe? A pessoa tá, acho show de bola, mas não bate comigo, não dá. Tem alguma coisa, sabe? Não sei, pode ser que um dia eu consiga, mas não dá. Até na minha ordenação de pastor não foi dificuldade de botar o blazer em cima, porque aquilo para mim não dá, é meu, irmão. E eu tenho que ver confortavelmente sendo eu mesmo. Lembra Davi no duelo com Golias? Quando Davi falou, deixa que eu vou enfrentar Golias, eu resolvo essa situação. Aí o rei disse, não, vou usar a minha armadura. A minha armadura, o meu escudo, a minha espada. Davi até tentou, irmão, mas não dava, não fazia parte de Davi, entendeu? Aquilo estava atrapalhando o movimento dele. Davi falou, não, Saul, muito obrigado, mas tem que ser do meu jeito. Não dá para ser do seu jeito. Tirou a armadura, foi lá no riachozinho, catou as 5 pedrinhas, só precisa de uma. Né? Ele pegou 5 de reserva, irmão. Estava quase com 38 na mão, né, irmão? Dá 5 tiros, 5 tiros, 6 tiros, quer dizer, só precisa de uma. Na cabeça do gigante resolveu o problema. Pessoas maduras, elas vivem confortavelmente sendo elas mesmas. Para com isso de querer agradar os outros e todo mundo, irmão, não dá certo. Não tem como. Nem Jesus Cristo agradou todo mundo, irmão. E às vezes você quer agradar todo mundo. Você tem que ser você mesmo, com aquilo que Deus te deu. Outra coisa interessante de pessoas maduras, está no próximo slide. Pessoas maduras, elas têm compaixão. E pessoas imaturas não conseguem perdoar. O grau da nossa maturidade vai revelar nas nossas emoções e nos nossos sentimentos. Jesus Cristo estava sendo crucificado, estava pendurado na cruz. E o que ele falou? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Estevão estava sendo apedrejado e falou a mesma coisa. Deus não lhes impute isso como pecado, né? Pessoas maduras, elas têm compaixão, elas se colocam no local da outra, elas entendem que o outro não alcançaram ainda aquele grau de compreensão, de entendimento daquela área. Vão ficar caladas em algumas situações, porque ela vai perceber que se falar vai piorar a situação. Quantas vezes nós abrimos a boca e nos empeoramos a situação? Todos nós. Era para ficar calado e você perde a oportunidade de ficar calado e abre a boca. Aí piora a situação, porque a situação fica feia e fala, era isso que eu queria dizer, então eu ficou calado. Se não era aquilo que você queria falar, fica calado, né? Aí tem um ditado popular que fala assim, né? Até o sábio é considerado inteligente, o burro é considerado sábio quando se cala. Ficou calado e sinal de inteligência. Basta não falar. Às vezes as coisas se resolvem com silêncio, sem você falar nada. Mas aí você não quer perder a oportunidade. Tu quer mostrar que você está acima daquela pessoa. Aí você quer dar uma lição de moral e de conhecimento daquela outra pessoa, né? Tu vai ver, por exemplo, aquela mulher, né, tem adultério, que a Bíblia fala, um monte de gente apontando o pecado dela, né? Um monte de gente pegou em pedra. Queria apedrejar a mulher. Jesus Cristo lhe fala que ele não tem pecado, atira a primeira pedra. Todo mundo foi embora. Aí quando Jesus Cristo pergunta, mulher, cadê os teus acusadores? Aí ela fala assim, todos foram embora. Ele fala, muito menos eu te condeno. Vai e não pega mais. Irmãos, quantas oportunidades perdemos por não ficar calado? Por abrir a boca para falar. Temos que ser maduros nessa área. Outra coisa de pessoas maduras também, irmãos. Pessoas maduras sempre são gratas. E pessoas imaturas sempre reclamam.
Quer ver um sinal de maturidade? Reclamação. Está sempre reclamando. Reclamando o tempo todo. De tudo. Nossa, que calor está fazendo. Nossa, está chovendo demais. Está frio. Está quente. Aí a pessoa tem um carro, esse carro bebe muito, né? Aí se não tem um carro, gostaria de ter um carro. Vai pegar ônibus, esse ônibus está lotado. Aí se não vem um ônibus, o ônibus está demorando. Quer dizer, tu quer ônibus lotado ou ônibus demorando? Você escolhe. Tu vai perceber que na realidade a gente só está revelando o grau de maturidade da gente, reclamando o tempo todo. A Bíblia fala assim: basta cada dia o seu mal, não é verdade? Significa dizer que cada dia vai ter uma conta de pau. E eu tenho que ter maturidade para aprender a lidar com isso. E a culpa não é de A, B, C ou D. Eu tenho que ter maturidade para ser grato o que aquele dia me reservou. Você já começou a criar o hábito de, no final do dia, agradecer por tudo que aconteceu? Seja de bom e seja de ruim. Porque, irmãos, tudo podia ser pior, sabia? Ah, você sofreu um acidente, podia ter morrido. Não é verdade? Ah, eu fui assaltado, podia ter tomado um tiro, não tomou, né? Ah, sofreu um infarto, mas está vivo. É verdade, irmãos? A Bíblia fala assim: ó, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então isso que aconteceu comigo e com você foi o meu bem. E é ruim de entender isso, né, irmão? Às vezes tu está passando por uma prova que só Deus sabe, e aquilo está contribuindo para o teu bem. Sabe por quê, irmãos? A maturidade vem na adversidade. Deus está querendo que você amadureça em alguma área da sua vida. E você não está entendendo o recado de Deus. Igual eu estava vendo uma reportagem hoje de uma senhora que ela estava trabalhando, não dava folga para si mesma. O que aconteceu uma hora que o corpo dela pegou. Era uma repórter, ela falou que era repórter, no meio de comunicação aí de uma TV, e ela passou mal no meio do programa. Passou mal, deu aquele apagão na mente dela, foi levada para o hospital, ficou afastada por 3 meses, tratamento, quando voltou foi demitida. Valeu a pena ela ter se sacrificado tanto. E aí o médico falou para ela, antes de acontecer isso, falou: olha só, é melhor você reduzir o ritmo, porque quando você ficar doente, vamos trocar em 30 dias. Ela falou, foi 8 minutos. Quando ela passou mal, já colocaram outra pessoa no local e ela foi levada para o hospital. 3 meses depois demitida, a outra pessoa assumiu o local dela. Você tem que entender que no seu setor de trabalho, você não é insubstituível. Você não é insubstituível, não. Sabe por quê? O dia que der um problema com você, te tira e bota o outro na mesma hora. E o serviço continua igualzinho. É forte, né, irmãos? Eu sei que eu tinha um colega no trabalho comigo no TDI, ele trabalhava na parte de serviços gerais. E ele já poderia ter se aposentado muito tempo. Mas ele achava que o serviço não ia andar sem ele. Sabe aquela pessoa assim, né? E não se aposentava. Um belo dia ele deu um infarto e morreu. No dia seguinte já tinha outro local. Ninguém foi no funeral do setor e nem me deu no cemitério. Ninguém. A família dele ficou arrasada. Uma colega minha do trabalho ficou arrasada também. E aí eu falei para ela isso. Por mais eficiência que você tenha, você não é insubstituível. Irmãos, eu estou aqui dando EBD para você, mas se acontecer alguma coisa, não sei, Deus me livre, ou tu vai assumir aqui, irmão, e vai continuar. E eu tenho que ter a maturidade para ser grato de aproveitar esse tempo enquanto Deus está me permitindo estar aqui. E cada um de nós tem que ter essa maturidade. Não, mas igual a mim não tem. Irmão, baixa a bola. Baixa a bola. Lembra que a gente falou no início que somos únicos na terra? Pode ser que talvez Deus tenha separado alguém melhor que você. Só está esperando você sair do cenário para colocar aquela pessoa. Jesus Cristo entrou em Jerusalém montado no jumentinho.
O jumentinho só brilhou naquele momento. Alguém mais fala do jumentinho? Você vê a Bíblia mais falar do jumentinho? O jumentinho carregou o rei dos reis no lombo. Depois o jumentinho foi colocado de canto e ninguém sabe mais da história do jumentinho. Assim é a vida. E eu tenho que entender. E eu tenho que ser grato a Deus por essas oportunidades que Deus está me dando. E ter maturidade para entender que é um ciclo, é um período da minha vida. E eu tenho que aproveitar o máximo possível, da melhor maneira possível. Pessoas maduras são sempre gratas. E as pessoas imaturas reclamam o tempo todo. Próximo slide, é interessante. Pessoas maduras sempre querem ter discussões produtivas. Pessoas maduras, elas aceitam ouvir a opinião dos outros, irmão. Quem disse que a sua forma de pensar é a melhor? Onde você tirou isso? Só da sua cabeça. Porque a sua forma de pensar é o conhecimento que você construiu até aquele momento. Mas vai que tem outra pessoa que tem outra bagagem de conhecimento, de experiência, com muito mais bagagem que você. Pessoas imaturas sempre querem vencer a discussão. A minha maneira é a melhor, é a mais eficiente, é a mais completa. Irmão, menos, desce um pouquinho do pedestal, seja mais maduro. Irmãos, Jesus Cristo, com 12 anos de idade, ele já era Jesus. A Bíblia diz que ele conversava com os doutores da lei e perguntava a ele as coisas. E eles ficavam surpresos de ver o conhecimento que ele tinha. Em nenhum momento Jesus Cristo quis mostrar que era maior que eles. E olha que Jesus era Jesus. Mas ele perguntava: o que vocês entendem disso? Qual a compreensão de vocês disso? Entenda, irmãos, pessoas maduras, elas sempre vão querer ouvir a opinião do outro. O que você acha disso daqui? E a pessoa fala: pode ser até a coisa mais ridícula, irmão, que você acha ridícula na sua cabeça, mas pode ser que ali tenha um fundo de verdade que você não analisou. Eu lembro de um episódio que eu vi na televisão, impressionante, aquilo lá que o rapaz chegou no hospital, mas às vezes a falta de como falar, né? Aquele homem chegou para o médico e falou assim: doutor, eu não sou eu não sou eu. E o doutor olhou assim e falou: maluco, isso aí está com problema sério, já chamou a polícia, né? Ele falou: doutor, eu não sou eu estou diferente, doutor, eu estou diferente. E o doutor não entendeu nada. Quando a polícia chegou, ele pegou a identidade dele e mostrou: olha como é que eu sou, doutor, e olha como é que eu estou. Quando o doutor olhou, viu que o semblante era completamente diferente, codificador. E aí o doutor entendeu que tinha alguma coisa de errado acontecendo. Então, quando a polícia embora, peraí, vou analisar. Quando a pessoa pesquisar, descobriu que ele estava com câncer na face, que estava deformando o rosto dele, e o semblante dele estava modificando completamente. O doutor só percebeu quando viu a identidade do homem, viu que o que ele estava falando fazia sentido. Mas até então o doutor estava achando: esse cara é maluco, não está falando nada com nada. Muitas vezes nós agimos assim. Temos que aprender a ouvir outra pessoa. Quantos suicídios acontecem porque as pessoas não prestam atenção no sinal que a outra pessoa está dando? Que algo de errado está acontecendo, mas você pensa: é bobeira. E não tem nada a ver. Quantas pessoas morrem de infarto no hospital porque o médico dá crédito ao que a pessoa está falando? Esse dia eu vi na televisão a mulher lá gritando de dor, dizendo que estava passando mal. O médico: isso é frescura. A mulher morreu sentada na cadeira com infarto. Quantas vezes nós não agimos da mesma maneira? Besteira. Irmãos, temos que aprender a ser mais humildes. Ouvir o que outra pessoa tem a falar. Ser nítido nesse sentido, né, irmãos? E para terminar o último slide, né, que eu botei aqui, você entendeu o que é maturidade? Entendeu que não é a idade que torna alguém maduro? Compreendeu que existem diversos tipos de maturidade? Percebeu que existem características
revelam que se você tem maturidade ou não. E a pergunta aqui forte, né? Você tem maturidade? Você percebeu nessa manhã se você tem maturidade? É hora de ser um pouquinho mais humilde. E em quais áreas você tem maturidade? Eu tenho certeza que nessa manhã muitos de nós percebeu que tem áreas da vida que falta maturidade. Tem áreas da vida em que nós precisamos deixar de ser crianças, meninos, e amadurecer. E isso é o que Deus quer nessa manhã para mim e para você, que você tenha essa consciência de que é importante você ser maduro em todas as áreas da sua vida. E a área que você não amadurecer, você vai trazer problemas para a sua vida. Que Deus nos abençoe. Passa a palavra.